Imagina pagar a prestação do seu apartamento todo santo mês, ver o prédio subir, andar por andar, criar na cabeça a imagem da sua família morando ali dentro, e um dia você chega na obra e encontra ferro exposto, mato crescendo entre as vigas e nenhuma resposta da construtora. Isso aconteceu com mais de 42 mil famílias no Brasil, e o pior, não foi uma construtora picareta de fundo de quintal que fez isso não, foi a maior construtora da América Latina. O nome dela era Incol, e essa história não começa com um vilão, começa com um garoto pobre que vendia chamate na praia do Rio de Janeiro para conseguir pagar a faculdade de engenharia. Pedro Paulo de Souza se formou, se mudou para Goiânia e abriu uma fabriquinha de taco de madeira em 1961 com um capital tão pequeno que, nas palavras dele, não dava nem para comprar metade de um Fusca. E ele fundou a Incol Engenharia e Comércio Limitada. Uma pulga no mercado, ninguém apostaria um centavo naquilo naquela época. 5 anos depois, veio a virada. A Incol se muda para Brasília, capital nova, cheia de oportunidade e cresce muito rápido. Nas décadas seguintes, ela se torna a maior construtora e incorporadora do país. Constrói mais de 100 mil apartamentos, cria planos de pagamento tão flexíveis que aceita carro, imóvel, até linha de telefone como entrada numa época onde a linha de telefone, logicamente, valia dinheiro de verdade. Era sinônimo de sonho da casa própria para a classe média brasileira. Você até declarava o telefone na sua declaração de imposto de renda. E além disso, tinha fábrica de tinta, de porta, de esquadria, enfim, ele construiu realmente um império sobre o entorno da Incol. E é exatamente aqui que a maioria das histórias de negócio para, no topo. Mas o topo nunca é o final de uma história de ascensão e queda. É só o ponto mais alto antes da queda. Porque por dentro a engrenagem já estava furada. A Incol vendia apartamento de um empreendimento e usava o dinheiro para tapar o buraco de outro empreendimento que estava no vermelho. Sem separação, sem controle. É um projeto lucrativo sustentando um projeto fracassado, que aí sustentava um outro e assim o ciclo se seguia. E isso tem nome, é caixa único, sem patrimônio segregado, funcionando na prática como uma bola de neve. Enquanto a venda de imóveis novos entrava mais rápido do que o buraco crescia financeiramente, o sistema se sustentava. No dia que a venda desacelerou, o castelo de carta caiu. E o Brasil, dos anos 90, não perdoou. Em 1994, o Ministério Público abre inquérito contra a Incol por suspeita de sonegação e nota fiscal falsa. Não prova nada, mas o estrago na confiança já estava feito. O rumor de mercado é o inimigo mais eficiente que existe e ele começa a circular naquele momento. Em 1997, o próprio fundador dá entrevista à Folha de São Paulo e faz o que pouquíssimos empresários têm coragem de fazer. Ele fez um meia-culpa público e admitiu que cresceram além do que deveriam e erraram no controle, que lançavam imóvel na mesma velocidade que vendiam, sem margem de segurança. E no mesmo ano, mais de 30 bancos se reúnem numa força-tarefa para tentar salvar a empresa. Um consórcio de 38 instituições financeiras tenta desenhar uma saída e em novembro de 1997 a Incol pede concordata preventiva. Em 1998 a dívida com o sistema financeiro já passa de 700 milhões de reais. A concordata naquela época é o equivalente ao pedido de recuperação judicial, que é um passo antes da falência. Então foi isso que aconteceu nessa época aí para tentar salvar a Incol. Só que nenhum banco conseguiu salvar. E em março de 1999 a falência é decretada. 3 meses depois, em junho, Pedro Paulo de Souza é preso, fica 59 dias na cadeia, acusado de estelionato, sonegação, lesão aos clientes e desvio de dinheiro para o exterior. O estrago, quando a poeira baixa, é de um tamanho que o Brasil nunca tinha visto no mercado imobiliário até então. Eram 710 obras paradas do Rio Grande do Sul até o Amazonas. 23 mil empregos eliminados, 42 mil famílias que pagaram e nunca receberam a chave do apartamento. Uma dívida estimada de 2 bilhões de reais na época. Se você corrigir ao dinheiro de hoje, ele passaria facilmente aí dos 10 bilhões de reais. E o assunto não fechou em 1999. Décadas depois, ainda tem processo correndo, ainda tem ex-funcionário esperando indenização e ainda tem prédio fantasma de pé em alguma cidade do Brasil. Até hoje, o fundador nega ter sido o vilão dessa história toda aí. Ele diz que existiu uma articulação dentro do Banco do Brasil para forçar a queda da empresa, enfim. Até falou do Plano Real e os juros que estavam mudando a todo momento, mas o Brasil é assim até hoje, né? Então era assim em 97, é assim em 2026. Nesse ponto aí, para quem empreende no Brasil sabe a dificuldade que é. Agora, se ele é culpado ou vítima de conspiração, o fundador cometeu um erro estrutural, que qualquer empresário comete quando confunde caixa de um projeto com caixa de outro. Então pouco importa se ele é culpado ou se ele é inocente, o ponto aqui é que quando trata dinheiro de cliente como se fosse o lucro da empresa, quando escala rápido demais, sem colocar o controle no mesmo ritmo, esse erro é tão grave e tão comum ao mesmo tempo, que o caso da Incol mudou até a lei brasileira. Em 2004 nasceu o patrimônio de afetação, que obriga cada empreendimento imobiliário a ter caixa próprio, separado e blindado. O dinheiro do comprador de um prédio não pode mais, por lei, tapar buraco de outro prédio. Isso existe hoje por causa do tamanho da tragédia que você está acompanhando aqui, esse caso da Incol.
E é por isso que aqui na Octalink a gente leva muito a sério o controle financeiro e o controle de DRE ali para você ter a tua contabilidade por cento de custo por projeto. Você não pode tratar o teu dinheiro sem saber analisar a geração de caixa operacional, financeiro, investimento, e você tem que saber qual produto te dá mais rentabilidade, qual centro de custo, qual projeto deixa mais dinheiro na tua empresa e qual você precisa aí talvez até pivotar. Isso é tão importante, seja para uma empresa pequena ou para uma empresa grande do tamanho da Encol aí, para você não ter nenhum tipo de problema, você crescer com previsibilidade, escala e segurança. E se você quer fazer gestão de verdade aí profissional no teu negócio, ter DRE, fluxo de caixa por cento de custo, projeto e crescer com escala, segurança e previsibilidade, escaneie o QR Code ou clica no link que a gente vai deixar na descrição, que uma equipe de especialistas nosso vai entrar em contato com você e vai estruturar o melhor plano de negócio, o melhor plano de contas para a tua empresa. A lição não é sobre construção civil, é sobre qualquer negócio que cresce muito rápido e se você não sabe, projeto por projeto, cliente por cliente, o que dá lucro e o que está dando prejuízo, você não está gerindo uma empresa, está gerindo uma bomba relógio que qualquer desvio, qualquer problema que você tem no meio do caminho, ele vai estourar. E se você gosta desse tipo de história, já se inscreve no canal, ativa o sininho e deixa aqui nos comentários. Você conhece alguém que comprou algum apartamento da Encol e teve aí essa surpresa terrível de pagar e não receber? Coloca aqui nos comentários que eu quero saber, beleza? Então até o próximo vídeo, fui!